Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazer esta conferência e explicar aquilo que nós temos de perspectiva para esse ano que vai começar agora, o ano de 2025. Então veja que 2025 completa-se 60 anos do término do Concílio Vaticano II. Então quer dizer que nós já temos um período de 60 anos desde que houve esse falso concílio com as aparências do catolicismo, mas com uma doutrina envenenada. Então, a partir dali, nós tivemos um movimento para a instalação de uma nova igreja. Então, nós queremos, em primeiro lugar, mostrar isso, que esse ano se completa 60 anos desse concílio, e nós devemos chamar atenção para esse fato, porque o concílio é a pior de todas as catástrofes que aconteceram em todos os tempos, porque é uma destruição do catolicismo organizada dentro da própria igreja. Então não é uma revolução ou um ataque que alguém fez fora da igreja para destruir a igreja, mas é um movimento interno de autodemolição. Então é isso que Nossa Senhora indicou no seu terceiro segredo de Fátima, e ela nos apontou para esse evento que deveria estar acontecendo a partir de 1960. Por isso que Nossa Senhora em Fátima pediu para que o terceiro segredo fosse revelado antes de 1960. Do contrário, isso não teria sentido. Então nós estamos sempre mostrando esse problema, e veja que justamente agora Francisco resolve fazer um ano santo. Então jubileu, ano de 2025, então as pessoas falam em indulgências, falam desse ano santo como se fosse uma coisa normal, como se nós estivéssemos vivendo uma igreja católica de todos os tempos, que fosse capaz de nos dar indulgências, graças e remédio para os nossos pecados. Quando na verdade tudo isso não passa de uma imitação. Eles trabalham muito com essa imitação, com essa maneira velada de disfarçar. Então o disfarce é justamente esse. Coloca-se ali o veneno e depois vem com uma camada por cima de um chantilly, uma coisa gostosa, para você dizer, isso aqui é gostoso, eu vou tomar. E ali você toma o veneno dentro. Então, é mais ou menos assim que eles trabalham desde que implantaram esse novo sistema. Então, tome cuidado com tudo isso que vai acontecer aí, porque o ano de 2025, na minha opinião, vai ser um ano de grandes acontecimentos, no sentido do mal e no sentido também do bem. Porque o mal avança, mas também o poder de Deus se revela de uma forma mais intensa. Então, nós sabemos que nesse ano se completa mais um centenário do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio da Igreja Católica, que organizou os bispos no mundo inteiro em torno da fé católica, da profissão da fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, da mesma substância do Pai. Então, esse concílio de Nicéia é a base do catolicismo, porque nós renovamos a nossa adesão total à fé que os apóstolos transmitiram, e nós, naquela ocasião, rejeitamos essa novidade trazida por Ário, e ele então ensinava que Jesus era talvez uma criatura maior do que todas as criaturas, mas não era Deus igual ao Pai. Então, justamente esse arianismo, como ficou conhecida essa heresia de Ário, é a nova doutrina que está ali inserida no Vaticano II. Então, nós voltamos com o arianismo depois de todos esses séculos. Então, nós acabamos de celebrar o Natal. O Natal é isso, a celebração da fé da Igreja Católica, da divindade de Cristo. É para isso que nós celebramos o Natal. E o Concílio de Nicéia
foi a base para nós formarmos esse ambiente da celebração do mistério da encarnação. Porque até então a Igreja Católica estava perseguida. Então ela era uma igreja que não tinha como se manifestar de uma forma mais plena no mundo. E depois da aprovação de Constantino e do incentivo que esse imperador deu para o catolicismo, aí a igreja começou a florescer. E logo que ela floresce, começa a surgir também heresia. E é normal, porque onde existe a pregação, deve existir um controle para que aquela pregação fique segundo a fé católica e ortodoxa. Ou seja, aquela fé que foi ensinada desde o princípio pelos apóstolos. E como esse controle era difícil de se fazer, porque a igreja estava se manifestando no mundo inteiro de uma forma muito rápida, então se desenvolveu a heresia do arianismo, que é uma coisa muito fácil de se aceitar. É mais fácil você dizer que Jesus Cristo, esse homem Jesus Cristo, não é senão uma criatura privilegiada de Deus, do que o Criador do universo, que é Deus igual ao Pai. Então, a fé católica é algo mais difícil, que exige realmente uma adesão a uma fé mais difícil. Assim como hoje em dia também se desenvolve o galicanismo, que é uma derivação do arianismo. E o galicanismo, como nós estamos sempre explicando, é essa ideia de que a Igreja Católica não é divina. Então eles podem até dizer que Cristo é Deus, mas eles não acreditam que a Igreja é divina. E não acreditando que a Igreja é divina, eles acabam também, de certa forma, depois perdendo a fé na divindade de Cristo. E o que significa a Igreja ser divina? Significa que a Igreja tem nela mesma uma proteção contra o erro. Então a Igreja, como um todo, nunca erra, e o Papa sozinho, quando ele é um verdadeiro Papa, que é aceito por Deus, que é válido diante de Deus, esse Papa é também infalível. Então esse é o grande mistério da Igreja. Então você veja que o mistério de Cristo e o mistério da Igreja caminham juntos. Então, não obstante Francisco estar fazendo uma promoção desse aniversário do Concílio de Nicéia, ele é o primeiro a promover a heresia do arianismo. Recentemente, inclusive, ele disse para os metodistas que nós todos temos a mesma fé. Então, quer dizer que nós não temos a referência da Igreja Católica. A Igreja Católica é aquela que tem uma referência de uma fé imutável e que coloca todos os heréticos para fora. Agora, se eu venho dizer para os protestantes que nós temos a mesma fé, e se eu venho acolher os judeus como uma religião válida, dizer para eles que eles podem se salvar através do judaísmo, que conforme o Vaticano II seria uma religião ainda válida e que ainda mereceria as promessas de Deus e as bênçãos de Deus. Então é isso que diz o Vaticano II. Então, se eu digo que o judaísmo é uma religião válida, então automaticamente eu anulei a divindade de Cristo. Porque o judaísmo jamais vai aceitar a Santíssima Trindade. Então, para os judeus, é uma blasfêmia você dizer que Jesus é Deus igual ao Pai. Para eles, só há uma pessoa, o Deus, que é aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eles não se dão conta que o verdadeiro Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus criador do mundo, já se revelou Deus Trindade desde o início das Escrituras. Mas aquilo era velado. E depois aquilo foi abertamente revelado através da vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, esse movimento de destruição da fé nos convida, portanto, a uma reflexão profunda para nós aceitarmos o verdadeiro caminho que hoje nos é oferecido, que é um caminho de perseguição. Então, cada ano que passa, aumenta essa intensidade do problema que envolve a religião e também de todas essas calamidades que estão acontecendo no mundo.
E, portanto, nós não temos a menor dúvida de que nós estamos dentro desta grande tribulação que faz parte do final dos tempos. Então, esse final dos tempos, como nós estamos sempre explicando, não é o fim do mundo. Mas esse é um tempo onde acontece a maior tribulação de todas as épocas da história e depois acontece uma restauração, conforme as profecias nos indicam. Todas as profecias falam disso. O próprio Apocalipse também fala disso. Então, depois dessas grandes calamidades, vai vir uma restauração, não só da igreja, mas da sociedade de maneira geral. E depois é que vai vir o fim do mundo, com o julgamento final, que vai ser o fim da história. Então, para nós entendermos onde nós estamos, é preciso nós compreendermos, e isso é necessário porque a maioria das pessoas são completamente superficiais. A maioria das pessoas, ao invés de se apegar na palavra de Deus, ao invés de se apegarem na oração e de terem confiança em Deus, as pessoas vão passar o Réveillon e vão procurar entrar um novo ano através de superstições. Quer dizer que elas aderem à superstição que, na verdade, é a fé no diabo. Porque enquanto a verdadeira fé nos leva a Deus, a superstição leva as pessoas à adoração do demônio. Então, todas essas pessoas que fazem essas superstições no mar, ou fazem oferendas, ou fazem simpatias, tudo isso aumenta a força do demônio no mundo. E ao invés delas conseguirem um ano de graças, um ano de mais conversão, de mais proximidade de Deus, de mais santidade, elas acabam entrando cada vez pior num processo de destruição das suas almas e de destruição da sua vida espiritual. Então, infelizmente, hoje em dia, nós percebemos que a nossa sociedade é uma sociedade em plena decadência. Então isso é um fato, ninguém pode discutir esse fato e ninguém pode dizer não, nós estamos evoluindo, nós estamos num progresso, a humanidade está progredindo, está aumentando o nível de consciência. De forma alguma. Nós estamos numa plena decadência moral, espiritual e também sapiencial. E por causa disso mesmo, nós entramos num processo de mais confusão e de mais enganação. Porque quanto mais diminui o grau de conhecimento e de capacidade das pessoas de entenderem as coisas, mais fácil fica para aqueles que querem nos destruir e querem nos dominar de implantar todos esses sistemas e todos esses programas para que as pessoas sejam enganadas e com isso elas estejam cada vez mais escravizadas e colocadas a serviço do demônio. Então, isso é o que está acontecendo hoje no mundo. E eu quero ressaltar que esse ano de 2024 já foi, na verdade, um ano muito revelador. Porque durante esse ano nós vimos acontecimentos graves que antes nós não víamos há 10, 20 anos. Então eu ressalto alguns deles, como por exemplo a excomunhão de Dom Vigano. Então Dom Vigano, que veio ali e mostrou claramente os argumentos e fez questão de que as pessoas pudessem entender que Francisco não é um verdadeiro Papa, que nós estamos sendo enganados por esse personagem que se apresenta como Papa, mas ele não pode ser Papa. De acordo com a doutrina católica, ele jamais poderia nem sequer comungar, quanto mais ser o chefe da igreja. Então, uma vez que Monsenhor Vigano mostrou todos esses argumentos, ao invés dele chamarem Monsenhor Vigano, dizer, olha, vamos conversar, apresente seus argumentos, vamos ver o que está errado na doutrina, o que nós estamos fazendo que não está conforme a lei da Igreja Católica. Isso seria pelo menos uma coisa humilde, uma coisa razoável, para nós vermos
que essas pessoas estão agindo com a justiça. E se coloca ali no debate, para discutir, para ver, olha, onde que nós estamos errando. Mas não. Ao contrário, ali ele vem com essa autoridade que ele não recebeu de Deus, mas uma autoridade que o próprio sistema lhe dá, para poder destruir as coisas santas. Então ele vem usurpando essa autoridade e resolve excomungar, sendo que a Igreja do Vaticano II não excomunga ninguém. Em tese, essa Igreja do Vaticano II foi concebida por João 23 para não excomungar ninguém, e para só abençoar, e para só promover. Não importa quais sejam os erros, não importa quais sejam as ideias, não importa quais sejam os piores escândalos morais, nós só podemos abençoar e promover. Percebe? Agora, quando vem alguém e fala a verdade, agora nós vamos excomungar. Percebe a contradição? É um absurdo. Então, aqui você percebe como essas pessoas estão trabalhando com a injustiça. Eles não trabalham com o bem, não trabalham com a verdade, porque a verdade é clara. A verdade não esconde nada. A verdade vem e abre o jogo na mesa. Vamos aqui discutir a verdade. Agora, nas costas eles falam. E aí dizem, não escuta o Frei Tiago, não ouve nada dele, porque ele está fora. Ele é sede-vacantista, ele está fora da igreja. Mas por que eles não vêm conversar conosco? Por que eles não vêm discutir? Não, vamos agora abrir aqui, ó, os livros, os documentos, tudo aquilo que a igreja fez, o direito canônico, tudo que a igreja condenou, tudo que a igreja ensinou, e vamos agora discutir para saber quem que é católico. Eles não vêm fazer isso. Então, nisso você percebe que eles são falsos, mentirosos, e estão usurpando o nome de católicos, quando na verdade não são católicos. E toda essa gente que trabalha com Francisco, em união com Francisco, porque na verdade eles aceitam a autoridade de Francisco, justamente porque eles também recebem alguma coisa com isso, e senão eles teriam a coerência de pensar, não, realmente não é papa, é outra coisa, mas não é um papa. Então, todas essas pessoas têm culpa diante de Deus, porque eles estão vendo, agora tudo está claro. Então eu considero que esse sinal da excomunhão de Dom Vigano, uma coisa injusta, uma coisa grotesca, uma coisa violenta, é um sinal claro da injustiça dessa igreja. E eu mesmo deixei essa igreja, por quê? Porque eu vi quanto que eles eram mentirosos, injustos e incapazes de ver a contradição violenta que eles levam com essa falsa igreja de hoje e não dão nenhuma satisfação para aquilo que a igreja fez em 2000 anos. Ao contrário, eles fazem questão de esquecer, de abolir, de ridicularizar e de colocar para fora tudo aquilo que tem o nome de católico. E eles guardam só as aparências, mas destroem tudo que a igreja católica fez. E isso é grave, porque isso é contra Deus. Nós estamos aqui em nome de Deus. Se tem alguma pessoa que está achando que nós estamos dizendo alguma coisa que está errada, então venha discutir conosco. Nós nunca vamos negar uma pessoa de vir dizer, de vir falar, de vir combinar. Olha, vem um dia, explique a sua posição, nós vamos explicar a nós. Tudo bem. Se a pessoa for agressiva no debate, mesmo assim a gente aceita, com paciência, a gente escuta a pessoa e a gente continua o debate. Por quê? Porque a igreja sempre, a igreja católica verdadeira, ela sempre escutou os heréticos. A Inquisição, que as pessoas falam, não, é coisa injusta, coisa do mal. Ao contrário, Inquisição é perguntar. Eu tenho direito de perguntar para a pessoa, mas escuta, o que você acredita? O que você está pregando? O que você está ensinando? É isso. Inquisição é só isso. E aqui, fazer o debate. Olha, mas a igreja tem essa fé. A igreja está mantendo essa doutrina. Então você não pode ensinar isso. É assim que a igreja sempre trabalhou. Na justiça. Não é nessa falcatrua que eles fazem hoje, não. Hoje em dia se fazem de bonzinhos, mas eles são injustos e são falsos. Quando, na verdade, a igreja do passado era transparente, ó, nós não estamos aqui para fingir que nós somos bonzinhos, carinhosos, nada disso. Nós estamos aqui com seriedade para discutir o que é, o que não é, não é. Igual Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Nada de, vamos fazer aqui um acordo. Não, isso não. Então quer dizer que eles se manifestam como essa igreja pastoral, como essa igreja
que acolhe a todos, que faz questão de ir nas periferias, de buscar os marginalizados, para dizer, olha, nós somos bons, nós somos caridosos. Mas contra aqueles que são católicos, que defendem a fé, eles são implacáveis. E isso eu experimentei na minha própria vida, por isso que eu dou testemunho e falo mesmo. Enquanto eu tiver vida nesse mundo, eu vou falar a verdade, até o dia que eles quiserem, podem matar, mas eu até lá, até esse dia, eu vou falando. Por quê? Porque são coisas que a gente aprende com o sofrimento. A gente não aprende só com os livros, a gente aprende vendo, mas não é possível. Ele tem essa maldade toda de fazer isso? Tem, ele faz. Então é aqui que a gente percebe como que essa igreja, de uma forma sorrateira, foi enganando desde 1965 e durante 60 anos foi conquistando as pessoas através desse discurso barato de que nós somos agora bonzinhos, não excomungamos ninguém, nós mudamos o rosto da igreja. Nós agora vamos fazer uma igreja que acolhe a todos. E aí Francisco vem dizendo todos e mais todos, menos os católicos. Então, com essa lógica, ele vem e diz, não, nós temos só que abençoar, não podemos amaldiçoar. Mas só isso já é um sinal de que eles não são a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem que fazer como Cristo. Cristo abençoou, mas também amaldiçoou. Ele amaldiçoou os fariseus, amaldiçoou o templo, amaldiçoou a figueira. E com isso, ele provou que ele é Deus. Que a palavra dele se cumpre. Enquanto que a palavra desses farsantes cai no esquecimento. Então, nesse ano de 2024, não só Francisco teve o descaramento de excomungar o arcebispo Viganò, uma vez que o anticristo se aproxima, então, nesse ano de 2024, ele conseguiu, numa cajadada só, destruir a fé e a moral. Então, ele coloca ali nessa fidúcia súplicas uma coisa que fez escândalo no mundo inteiro, que é justamente um casamento simulado ali para os casais gays. E ainda por cima, veio ali em Singapura para dizer que todas as religiões salvam. E que você não precisa se preocupar de se converter ao catolicismo. Quer dizer, é um absurdo completo. Porque agora, todos os missionários e todas as pessoas que deram seu sangue para converter os povos para o nome de Cristo, foram considerados pessoas sem lógica, sem sentido. Fizeram tudo isso de forma inútil. Por quê? Porque, segundo Francisco, não vale a pena se converter. As pessoas têm que permanecer cada um na sua religião, porque cada religião leva a Deus. E tudo isso aconteceu em 2024, com essas Olimpíadas horrorosas, que manifestaram ali em Paris a maldade e o nojo que o anticristo quer fazer no mundo. E isso deu para as pessoas não somente um sentimento de tristeza, de antipatia, mas fez com que as pessoas percebessem que eles gastam milhões para promover esses Jogos Olímpicos, que deveriam ser uma ocasião de união ou de fraternidade dos povos, mas na verdade é uma ocasião de zombar mais ainda da destruição da igreja, da destruição da moral, da destruição da fé. Então por isso que eu chamo a atenção aqui das pessoas para nós percebermos que nós estamos realmente num projeto bem avançado de destruição do catolicismo, e por isso mesmo aqueles que querem realmente ser católicos são perseguidos. Então, esses que querem continuar aí dizendo, não, eu sou católico, sou tradicional, gosto da missa tradicional, não sei o quê, mas não adere totalmente à fé católica, essas pessoas são enganadores. Por quê? Porque ou você adere totalmente à doutrina católica e com isso você é perseguido e você sofre as consequências, ou você vai ficar ali fazendo uma espécie de amizade com aqueles que estão matando a igreja em nome dessa nova ordem mundial, dessa nova mentalidade e desse compromisso de fazer uma religião universal onde todos os povos façam uma fraternidade única em nome do anticristo. Então por isso que nós estamos falando essas coisas, para nós começarmos esse novo ano preparados para as coisas graves que vão vir aí, para completar o sistema que eles estão fazendo. Então veja aqui que a vidente Marie-Julie Jaini,
que foi uma senhora que viveu uma vida de profunda união com Deus, muito austera, viveu a vida inteira sozinha na sua vida de oração. Então ela teve essa graça mística de receber essas mensagens, essas revelações a respeito desses tempos que nós estamos vivendo. E no dia 10 de maio de 1904, Nosso Senhor advertiu sobre a nova liturgia que um dia seria instituída. Então ele disse, eu vos advirto, os discípulos que não são do meu evangelho estão trabalhando intensamente para refazê-lo segundo as suas ideias e sob a influência do inimigo das almas. Será instituída uma missa que conterá palavras que me são odiosas. Então aqui Nosso Senhor já previa a missa chamada Missa de Paulo VI. Então, ele avisou Marie-Julie Jainy que essa missa seria instituída com palavras odiosas, porque justamente essas palavras que eles mudaram ali, a partir de João 23, já estavam mudando as palavras e colocando coisas que não agradam a Deus. Nós sabemos, não vou nem repetir as palavras aqui, mas tem muitas palavras ali nesse novo rito que são odiosas a Deus. Depois ele diz, esse segundo período é o da perseguição, quando os inimigos da fé e da religião irão impor suas fórmulas no livro da nova celebração. Muitos dos meus santos sacerdotes rejeitarão esse livro. Então isso aqui é importante as pessoas saberem. Inclusive porque eles usaram de pessoas que realmente foram santas, como é o caso do Padre Pio, para dizerem que a missa nova era boa. E eles enganam as pessoas porque o Padre Pio morreu em 68 e a missa nova foi instituída em 69. Mas eles fizeram uma tramóia ali para colocar o Padre Pio celebrando de frente para o povo, que é uma das características dessa nova missa que eles instituíram, para dar a impressão para as pessoas que o Padre Pio celebrou a missa nova. E o Padre Pio nem estava sabendo disso, nem sequer passava pela cabeça dele que eles estavam formulando uma nova missa. Então, os verdadeiros santos sacerdotes de Deus, católicos, rejeitaram completamente essa nova missa. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, com o padre Donizete Tavares de Lima, que morreu também antes da proclamação dessa nova missa, mas previu em sonho que eles iriam destruir os altares. Porque os altares mesmo foram destruídos e eles começaram a colocar mesas de celebração cada vez mais feias na frente dos altares. E isso foi uma reforma protestante dentro da Igreja Católica. Porque, de fato, a primeira coisa que Lutero fez na sua pseudo-reforma foi trocar o altar pela mesa. E a partir dali, ele colocou a missa na língua do povo e ele nem sequer ousou mudar tanto a liturgia quanto a missa de Paulo VI mudou. Então isso é importante dizer. Lutero não foi tão longe quanto o falso Papa Paulo VI com os seus ministros para destruir a missa católica. E diz aqui ainda que esses santos sacerdotes rejeitarão esse livro, selado com as palavras do abismo. Então quer dizer que, de fato, esse livro aí, que é o missal, pseudo-missal romano, de Paulo VI, foi selado com as palavras do inferno. Isso é o próprio Jesus que disse. Infelizmente, entre eles haverão os que o aceitarão. Então, infelizmente, eu mesmo, durante 10 anos, celebrei segundo esse missal de Paulo VI. Depois, eu percebi que isso não era da vontade de Deus, decidi nunca mais celebrar. Mas tem muitos padres aí que sabem da maldade dessa missa e continuam a celebrar. Depois, Nossa Senhora, nesse mesmo dia, disse a Marie-Julie: não deixarão neste caminho odioso e sacrílego nada sem destruir. Irão ainda mais longe para envolver tudo no instante e de um só golpe eles vão trabalhar para a destruição da igreja, do clero e a destruição da fé dos meus filhos. No entanto, numa mensagem anterior, de 7 de julho de 1880, Jesus tinha dito a Marie-Julie: a igreja será privada do seu chefe supremo.
Então, isso aqui é muito importante porque as pessoas acham que nós estamos loucos de dizer que a igreja não tem um papa. Mas é pior do que não ter um papa. É ter um impostor se apresentando como papa e nós não conseguirmos ter um papa verdadeiro. Então é isso que Jesus está dizendo. Ó. A igreja será privada do seu chefe supremo. Agora que o governo, aí depois tem 3 pontinhos, que dá a entender que isso foi censurado de alguma forma ou a própria Marie-Julie não entendeu o que Jesus disse. Mas Jesus teria dito, agora que o governo, provavelmente o governo mundial, alguma coisa assim, tomou o controle, então eles vão colocar um impostor. E é por isso que diz que durante o êxtase de 4 de novembro de 1880, Marie-Julie nos descreve o martírio do Papa, quando ela diz, a voz da igreja, com um suspiro velado, vem a romper as portas de minha alma com o eco do som de sua voz moribunda. Então aqui poderemos imaginar o Papa Pio XII. O sumo pontífice lança uma oração agonizante e seu povo aos filhos, dos quais ele é o pai. É uma espada para minha alma. Eu vejo suas roupas, cerimoniais em farrapos, roupas que se revestem da sua dignidade para derrubar Deus do altar. De fato, aqui é uma linguagem simbólica, mística, para dar a entender que eles abandonaram os santos ornamentos, se revestiram desses farrapos, dessas roupas feias que eles usam hoje em dia, e usando a dignidade de um papa ou a dignidade de um bispo, como nós víamos antes, eles agora derrubam Deus do altar, porque de fato eles tiraram os sacrários dos altares e colocaram os sacrários num cantinho da igreja para que Deus não esteja mais nos altares sendo adorado. Então esse processo de devastação já está sendo avançado, mas nós estamos lendo isso aqui hoje justamente para mostrar que quando nós começamos um novo ano, nós devemos ter consciência do que já aconteceu para nós sabermos ainda o que vai acontecer depois disso. Por isso que as pessoas jamais poderiam participar dessa missa sacrílega e jamais poderiam participar dessas cerimônias, apesar de que elas têm a impressão de que elas estão na igreja, que elas estão cumprindo um preceito dominical, elas frequentam isso de boa vontade. Mas, na verdade, elas não percebem que já tem todos esses anos que tudo isso está sendo implantado para acabar completamente com o verdadeiro sacrifício e com o verdadeiro culto que dava glória a Deus, que era a Santa Missa Católica. E por isso que nós podemos também fazer uma relação dessas profecias e de muitas outras com as passagens da própria Escritura que falam para nós desses tempos caóticos que nós estamos vivendo. Então eu destaco aqui na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, o santo apóstolo diz o seguinte, que nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas. Então, veja bem, sempre houve egoísmo, mas nunca igual hoje em dia. Avarentos, fanfarrões, que é só o que eles sabem fazer. Né? Vamos fazer festa, vamos fazer réveillon, vamos brincar, vamos pular, vamos beber. Fanfarrões. Isso é característica do nosso tempo. As pessoas no tempo passado podiam fazer alguma comemoração, uma festa, mas não tem comparação com o que eles fazem hoje em dia. Tem festa que dura 3 dias. Então isso aqui mostra como as pessoas se tornaram fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais. Isso é uma coisa impressionante. São rebeldes aos pais. Sendo que quando a gente era criança, 40 anos atrás, a gente não podia ter uma atitude de rebeldia contra os pais. Mas hoje em dia o que a gente vê as crianças fazerem é uma coisa abominável. Então isso é uma característica desse tempo, dessa geração. Eles são ingratos. Você pode fazer tudo pela pessoa, você ajuda a pessoa, você anos e anos cuida da pessoa, depois a pessoa, o dia que ela está contra você, nunca mais te responde. Você manda uma mensagem, você liga, a pessoa nunca mais nem sequer diz obrigado. Então a ingratidão é uma característica desse tempo, porque nunca se viu na história as pessoas fazerem isso com os outros. É uma ingratidão enorme. Depois eles são malvados,
são desalmados, são desleais, são caluniadores no último grau, são devassos, são cruéis, são inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho. Isso é exatamente o retrato dessa geração. Amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. E o pior é isso, eles ainda ficam ali com a aparência, não, eu sou católico, não, eu rezo, mas não tem nada dentro que seja substância realmente para a pessoa dizer, não, ele tem realmente uma substância, não tem nada, completamente oco. Eles buscam só curiosidade, porque na verdade não querem aprender nada. Eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles ficam sempre atrás de novidades, sempre atrás de aprender mais alguma coisa, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É impressionante. Você fala a verdade, você explica, as pessoas não aprendem. Eles só querem ficar sempre... Ah, não, mas e se for assim? Mas e se não for aquele jeito? E se talvez... Né? Agora, inclusive, recentemente começaram a falar aí que os extraterrestres vão vir na Terra, vão fazer uma invasão, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Sendo que a igreja já condenou essa loucura. Desde o século VIII, o Papa Zacarias já condenou o padre Virgílio, que dizia que existiam lá os antípodas, né, que na época eles chamavam assim os extraterrestres, que eram pessoas de outra espécie, que estavam num outro mundo, com outro sol, com outra lua, num outro planeta. Isso é condenado pela igreja. Mas as pessoas não querem a verdade. Eles querem ser enganados. Nós, inclusive, já fizemos uma conferência também sobre esse tema dos extraterrestres, mas sempre as pessoas voltam nisso, sendo que, na verdade, não passam de demônios. O mundo que existe é esse. A criação de Deus está aqui, na Terra. As outras coisas da criação estão em torno da Terra. E basta isso. Deus, quando diz lá nos Gênesis, criou, no princípio, a terra e o céu. Basta a gente ficar nisso. Por que a gente não acolhe a revelação, ao invés de a gente ficar sempre na enganação e na mentira? Percebe? E as pessoas ainda nos ridicularizam porque nós acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos naquilo que está revelado claramente na Escritura e na própria doutrina da igreja. Então, essas pessoas nunca chegam ao conhecimento da verdade, como diz aqui também São Paulo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Então são sempre assim, as pessoas que estão resistindo à verdade, não acolhem a verdade, não acolhem a doutrina católica e não querem saber do que é verdadeiro, revelado por Deus. Mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como o foi a daqueles dois. Então, de fato, todos vão conhecer a verdade o dia que Deus colocar fim a toda essa enganação e todo esse esquema maldoso que está implantado no nosso mundo, no nosso tempo. Então, nós temos que esperar isso, esperar essa renovação, ter esperança não nas superstições ou nas coisas materiais, mas temos esperança nas verdadeiras promessas de Deus e nas coisas espirituais que Deus vai dar para nós, apesar dos sofrimentos que ainda temos que passar. Então, por isso que eu faço essa citação do Papa São Gregório Magno, que explicou tudo isso quando ele escreveu o livro Moralhas sobre Jó. E ali ele faz essa comparação muito bonita, dizendo que, de fato, Jesus Cristo e a igreja têm uma sintonia perfeita. De tal forma que, nesse final dos tempos, a igreja sofreria como Cristo sofreu. Nós também já fizemos uma conferência sobre isso, mostrando aqui a profecia de São Gregório sobre esses nossos tempos. Quando ele diz que nunca se terá visto tantas coisas ruins como nesse tempo agora. Mas também, ao mesmo tempo, nunca se viu tanta ação de Deus para conter a força do mal. Então a igreja, tal como nosso Senhor, será entregue sem defesa aos carrascos, que a crucificarão com todos os seus membros, mas não se permitirá que quebre os ossos. Então veja que bonito. Da mesma forma como não se permitiu que quebrassem os ossos de Cristo. A igreja vai ser toda desfigurada, toda destruída, como nós lemos nessas profecias.
mas os ossos permanecem. Que a partir dos ossos a gente forma de novo o corpo. Então por isso que permanece ainda uma hierarquia, permanece um resto fiel, permanece o sacerdócio, permanece aqueles que vão mostrar que a igreja é indefectível e que a igreja não está morta. Mas ela está ali, sepultada, eclipsada, mas ela vai ressuscitar. Então por isso que diz também São Gregório, a provação será limitada e os dias serão abreviados por causa dos justos. E enfim, a provação acabará por um triunfo inaudito da igreja comparável com a ressurreição. Nesse tempo, e mesmo nos prelúdios da crise suprema, a igreja verá os restos das nações se converterem, mas a sua maior consolação será justamente com a volta dos judeus. Quer dizer que muitos judeus se converterão quando virem a impostura do anticristo. Então, na medida em que as coisas estão se avançando e que a maldade deles está se consumando, como diz o Salmo, consumetur nequitia peccatorum, então nós temos que perceber também que aumenta em nosso coração o sentimento da esperança de que esses tempos se reverterão na vitória de Deus. E por isso nós temos que enfrentar essas dificuldades com o coração cheio de fé e de confiança em Deus, sabendo que Ele vai nos dar a vitória contra toda essa impostura que está instalada aí. E que venha logo toda a maldade do anticristo, para que nós possamos, através da graça de Deus, vencer o poder do mal e, com a vitória de Cristo, e realmente esperar não somente um ano novo, mas uma nova etapa da história, quando será restaurada a Santa Igreja e também a sociedade cristã. Que Deus, nosso Senhor, que é o Rei soberano, centro de toda a história, que Ele seja bendito para sempre, Ele que nasceu em Belém e que está vivo ressuscitado à direita do Pai. Ele é que é Deus pelos séculos dos séculos. Amém.